conversando com ela, médica veterinária, doutora Cláudia Borasti. É isso, né? Ela é responsável pela clínica Clinicão Veterinária. Doutora Cláudia, muito obrigado, seja bem-vinda à nossa entrevista, começando o nosso ciclo de entrevistas. Seja bem-vinda. Obrigada. Olha, vamos falar um pouquinho dessa história. Eu estava passando aqui as folhas da revista, que essa revista ficou maravilhosa, gente. A Rara, a gente está falando dela desde a semana passada, ela ficou maravilhosa e traz aqui uma matéria bacana sobre a Clinicão, mostrando um pouco da equipe e falando um pouco da história da doutora Cláudia. E ela vai contar um pouco para a gente. Seu pai teve participação em tudo isso? Conta um pouquinho para a gente. Participação efetiva. Meu pai sempre foi uma pessoa que gosta muito de animais, então na minha casa sempre fui cercada de passarinho, gato, cachorro, coelho. E eu sempre acompanhava ele quando ele levava esses animais aos cuidados dos veterinários. Então eu cresci com isso e sempre gostei da parte médica e muito dos animais. Foi onde me surgiu a ideia da medicina veterinária à vontade. Que bacana. E hoje, esses pequenos animais, doutora Cláudia, já fazem parte da nossa vida como um membro da família, né? Sim. E sendo um membro da família, ele precisa ter alguns cuidados. E às vezes as pessoas não sabem como cuidar, de que forma cuidar um pouco desse pessoal. Eu vi que você tem aqui um mestrado em medicina veterinária preventiva com ênfase em leishmaniose. Também você tem especialidade em dermatologia dos animais de companhia e também oftalmologia. Olha só. Duas áreas que é interessante a gente falar, a dermatologia e a oftalmologia do animal, que muitas vezes as pessoas acham que não precisa ser cuidado, e precisa também, né? Tanto a pele, o pelo, quanto os olhos do animal. Fala um pouquinho pra gente. A maior casuística das doenças dos animais, ela é em torno de 70% a 72% com sinais dermatológicos. Então, a dermatologia é uma especialidade extremamente importante na medicina veterinária. Com o crescente, no passar dos anos, né, o trato dos animais ficou diferente. O tipo de alimentação, o tipo de moradia, ele foi cada vez mais, como você disse, domesticado. Então, hoje ele é um membro dentro da família. Algumas doenças começaram a acontecer mais nele, como as alergias, dermatite atópica. Então, o que chega no meu consultório, em torno de 80% das dermatopatias, elas estão ligadas a alergias e a dermatite atópica. E essas são doenças que não se curam. Elas têm tratamento, manejo e controle, mas não têm cura. Então, é importante você procurar um veterinário que seja especialista nisso, porque os olhos do dermatologista, assim como qualquer especialidade, na verdade, né, ele é treinado para aquilo. Então, um médico veterinário generalista, ele não vai conseguir controlar ou manejar bem as doenças dermatológicas. Tanto ela quanto as oftalmológicas, mesma coisa. Porque a oftalmológica é pior ainda, porque uma pouca porcentagem de médicos veterinários gostam dos olhos. Então, a anatomia é toda diferente, a parte de medicação é toda diferente. Então, é extremamente importante a procura de um especialista. Olha, e a senhora já está falando justamente sobre essa questão, e a gente já vai abrindo para a nossa primeira pergunta, tá? É da Soraya. Ela tem um pet, ele tem 3 anos de idade e começou a amanhecer todos os dias. Agora já está com... Bom, ela mandou na sexta-feira, já estava com uma semana, né? E mais esse final de semana, a acordar com... Ela escreveu aqui, remela nos olhos, né? E então ela gostaria de saber o que acontece, por que o animal tem, assim, remela nos olhos? Essa secreção ocular, ela pode ser característica de algumas patologias ou do próprio tempo que a gente está. Ele está com bastante poeira, seco, né? Então pode, o olho ele vai tentar proteger os olhos, na verdade, as conjuntivas, e pode dar maior secreção. Mas a secreção também ela é bem característica de algumas patologias, como uma conjuntivite, uma ceratite, ceratoconjuntivite seca. Então, realmente, que nem ela está falando dessa secreção, se não for nada, só uma irritação, uma alergiazinha, limpeza com uma água, uma gás e uma água, vai dar o efeito ok. Agora, se persistir, realmente precisa procurar o veterinário para que examine, para que a gente consiga diferenciar se é uma ceratoconjuntivite seca, uma conjuntivite.
É uma semana, né, de, É como uma ela diz, semana. remela nos olhos, né? É que nós estamos num período que é propício a É, isso. um Então, período assim, seco. fazer uma limpeza, né? Uhum, Muita poeira, muito vento, né? sim. Então, faça uma limpeza, pega uma gaze com água e limpe, mas se isso não melhorar dentro de 3, 4, 5 dias, realmente procurar. A conjuntivite ou a ceratoconjuntivite seca, ela pode ter proliferação de micro-organismos que podem levar a uma úlcera de córnea. A úlcera de córnea pode dar rompimento e daí vai cada vez piorando. Tá. Outro aqui, deixa eu ver aqui, Pauline. Ela diz que ela tem um gato, adotou esse gato, amigo bicho, que se tornou amigo dela, né? E ele começou agora a passar a patinha nas orelhas e ela sentiu um cheirinho diferente nas orelhas. O que pode ser? Podemos estar lidando com uma otite, ou bacteriana, fúngica, ou até uma sarna. Principalmente gato adotado de rua, penso muito em sarna. Daí realmente é necessário, de novo, precisa de consulta, porque precisa de exames específicos para a gente ver dentro da orelhinha. Vamos falar então dessa questão do amigo bicho, das pessoas que estão adotando esses animais de rua, seja gato, seja cão, enfim. É preciso fazer um exame antes de trazer para dentro de casa com crianças, né, doutora? Com certeza. Quando você tiver a ideia de adotar um animal, se você comprar em canil, ele geralmente é para vir, né, saudável. Mas se você adotar da rua ou de ONGs, as ONGs geralmente elas já passaram por consulta e exames. Mas se você adotar da rua, antes de você colocar para dentro da sua casa, perto de crianças ou dos outros animais que você tem, é realmente importante, extremamente interessante, uma consulta com o veterinário, exame de sangue para saber como está a saúde, usar vermífugos, né? E na questão da pele, como essa moça falou, a Pauline, né? Pauline. Do ouvido, a sarna do ouvido a gente não pega, mas tem outros tipos de sarna que o animal pode ter, a escabiose, por exemplo, ou uma dermatofitose que um membro da família pode pegar. Então, se tiver lesões de pele, é realmente importante saber o que é antes de começar a pegar no colo, deixar na cama, no sofá ou perto de outros animais. É mais propício você adquirir uma doença dessa de um gato ou de um cão? Depende. A dermatofitose, né? Ela é mais propícia a você adquirir do gato. Do gato, o gato, né? Ele tem mais a dermatofitose e ela às vezes se apresenta de forma assintomática no gato, mas que a gente pega ou o animal pega, tá? A sarna é mais do cachorro. Tá. Agora, meu xará aqui, o Paulo, ele disse que ele tem um cachorro, ele já tem 8 anos de idade, e sempre que vai passear, o cachorro manca da patinha, manca da pata do lado esquerdo, a pata da frente do lado esquerdo. Aí ele olha e nunca tem nada. O que pode ser? Com um animal de 8 anos de idade, eu posso estar já lidando com processos degenerativos, uma artrose, por exemplo. Então, novamente, é necessário, né, o médico veterinário intervir, exame clínico aí de articulações, talvez um raio-x, para você determinar se tem artrose, luxação de patela. 8 anos eu penso muito em artrose, em degenerativa. Aí é todo um processo também de você tem que tratamento com diagnosticar medicação. corretamente, né? Para você chegar a qual o melhor medicamento a ser utilizado nesse animal para que ele não tenha dor ao caminhar. Esses animais, doutor, agora uma pergunta minha mesmo, de curiosidade. Esses pets menores, um tempo de vida é de acordo com que o dono, o proprietário, o amigo, ele toma conta dele ou ele tem assim um prazo, assim, olha, vai viver 8 anos, vai viver 10 anos? A longevidade dos pequenos animais, cachorros até 10 quilos, é realmente maior do que de grandes animais, porque o metabolismo deles são diferentes, né? O metabolismo de raças grandes é muito mais acelerado. Sim. Então, eles vivem menos, tá? Mas tanto a longevidade de um ou outro tem muita relação com os cuidados de alimentação, vermifugação, vacinação, passeios com responsabilidade, né? Não deixar solto na rua para sofrer um acidente, pegar doença, algumas coisas assim. O cuidado ao menor sintoma, ver que seu amigo não está legal, não se comportou bem, não comeu um dia, né? Não defecou, urinou de forma que usual, levar em um médico veterinário para que possa, toda a patologia possa ser diagnosticada no início. Tudo que você pega no início, ele é mais fácil de ser cuidado, menos dispendioso financeiramente. A Juliana pergunta aqui.
eu tenho um cachorro, raça labrador, e minha filha adora beijar. Isso pode? Beijar o animal, um labrador? Beijar nunca é bom, né? Seja criança, as bactérias são diferentes, né? Uhum. Se você tem um animal que é bem cuidado, vacinado, vermifugado, escova os dentes, toma banho, digamos que o perigo vai ser menor. Mas não é uma coisa saudável, Uhum. tá? Tá. Doutora, vamos falar um pouquinho da sua equipe, que você tem um time agora de peso lá trabalhando com você, né? Vamos falar um pouquinho. Deixa eu até pegar aqui. Olha, você vai conhecer esses profissionais na revista Rara Gente, né? A doutora Cláudia fez questão de destacar esses profissionais e a gente vai falar um pouquinho deles aqui e o que cada um realmente faz. Se a senhora quiser, inclusive, uma colinha para ver, para poder falar deles, né? E a senhora, como trabalha junto, pode falar um pouquinho. Qual a área que nós temos lá na Clinicão, além da sua, claro? Na Clinicão nós temos a minha, né, dermatoftalmo. Isso. A doutora Ana Luísa, que ela é ultrassonografista e está pós-graduando em gastroenterologia. Então, são as doenças de estômago, intestino, né? O doutor Cristiano, que ele é clínico geral e endocrinologista, pós-graduando também em endocrinologia. Então, nós vamos cuidar aí de doenças como relacionadas aos hormônios. Nos animais, as que mais acontecem, hipotiroidismo, hiperadrenocorticismo e diabetes. A doutora Mariana, que é clínica geral também, já tem uma pós-graduação em inseminação, reprodução animal assistida em cachorro. Então, essas raças Pug, Bulldog inglês francês, que precisam de ajuda na área reprodutiva, que não conseguem... agora eu esqueci o termo, gente. Cruzar. Sim. Normalmente, ela faz a inseminação artificial e ela é pós-graduanda em intensivismo animal, que é o cuidados paliativos, cuidados dentro de uma UTI também. Bom, então a gente está falando de duas coisas, né, no sentido animal, que para mim é a questão. O animal, então, ele pode ter um câncer também e ter um tratamento. E Sim. o animal também pode ter uma inseminação artificial, como o humano também faz? Pode, sim. As isso raças, é bacana. Quem usa muito é Pug, Bulldog e francês usa bastante a inseminação artificial. Inseminação artificial? Sim. Então, de repente, se eu tenho um cachorro de raça e eu gostaria que ele tivesse filhos daquele porte, então eu posso colher o material e fazer a inseminação? Sim, pode colher e fazer a inseminação. Poxa, que bacana. Isso vocês fazem lá? Sim, a doutora Mariana faz. Inclusive, na página, no Instagram da clínica, ela fez uma montagem de um vídeo de todo o processo, explicando. Ah, que bacana. Fiquei feliz em saber agora. E com certeza as pessoas não tinham esse conhecimento também. Não, as especialidades veterinárias, na verdade, elas não são muito difundidas, né? Ela é uma coisa relativamente nova, de uns 15, 16 anos para cá. Né? Eu sou formada há 25. Então, quando eu me formei, não se falava em residência ou especialização na medicina veterinária. Nós éramos todos clínicos gerais. Nesse passar dos 25 anos, né, então foi acontecendo residência, o mestrado tinha para carreira acadêmica e as pós-graduações. Então, nós temos uma gama de pós-graduações em veterinária, não tanto quanto humano, mas que auxilia bastante. Bacana, a gente vai inclusive falar outras vezes sobre esses temas relacionados aí a essa questão dessas duas áreas, que a gente vê muitos animais que às vezes estão sofrendo e os proprietários não sabem o que fazer. Levam, como você já disse logo no início da entrevista, levam num clínico assim, clínico geral sem especialização, que vai receitar um paracetamol, né? Vamos dizer mais ou menos assim. E não seria a medicação correta. Num primeiro momento, o clínico geral ele é importante. Importante, né? sim. Porque sim. a pessoa, o leigo, né, o tutor, ele chega no veterinário, ele não sabe realmente com o que está lidando. O que precisa é que o clínico geral, a partir do momento que ele vê, porque ele consegue saber se está dentro da alçada dele ou não, que ele indique, né, que ele direcione para as especialidades que nós temos em Três Lagoas, Ótimo. porque nós temos várias. Então, a gente precisa dessa ponte, né? E aí vocês têm as parcerias, né? Exatamente. Na clínica nós temos as parcerias ainda com uma cardiologista, que ela faz de ecodoppler, a mensuração de pressão arterial em cachorro,
que não é fácil de fazer. Nós temos o raio-x, que é um raio-x digital, tira e já sai tudo ali na hora. Temos quem faz endoscopia, colonoscopia, anestesista, que são parceiros, são volantes que a gente chama, né? Que eles não ficam numa clínica parada. Nós estamos conversando e as perguntas estão chegando aqui pela nossa audiência. Qual seria a melhor alimentação para cachorros deve ser fase inicial, né? Recém-nascidos, enfim, 1 ano de vida, deve ser isso que ela está perguntando aqui. Alex ou Alexia? É um desses dois aqui. É que Alex e Alexia é um casal, então eles estão perguntando sobre a alimentação, doutora. A alimentação em qualquer fase da vida do animal, em minha opinião, é a ração. Hoje nós temos N rações no mercado, seja de combate ou as premiums. E para o animalzinho, o filhotinho, até 1 ano de idade, ele deve comer a ração de filhotes, a alimentação para filhotes. A alimentação caseira, que hoje em dia está muito em pauta, fala-se bastante, eu não acho ela viável, não que seja contra, eu não acho ela viável, ela é laborosa, você tem que ter o tempo de preparar, você não é... E alimentação natural não é aquelas marmitinhas que as pessoas costumam comprar, fazer e dar, não, tá? A alimentação natural vai precisar de um veterinário que vai fazer exames sanguíneos e hormonais, ver que tudo tá certo. Daí ele vai fazer elaborar a alimentação igual um nutricionista mesmo, porque é um nutricionista, né? E essas alimentações, elas têm muitos suplementos. Então, você acaba tendo que ir numa farmácia de manipulação colocar vários pozinhos ou cápsulas para o animal. Então, a pessoa que opta por esse tipo de alimentação, ela tem que saber que vai ter bastante trabalho. Gasto com o veterinário, o nutricionista, com farmácia de manipulação e preparar a alimentação. A alimentação natural correta não são marmitinhas, tá? Então, eu acho que a ração ainda é a melhor, porque ela vem pronta, ela é mais fácil. Não precisa ficar trocando, o animal vai muito bem e você consegue controlar mais se tiver alguma patologia no animal. Você comentou alimentação premium e de combate. Como é que a gente define uma da outra? Todas elas, se você for olhar atrás do saco de ração, têm níveis de garantia. Tá. Para elas serem comercializadas, elas têm lá a porcentagem de extrato etéreo, porcentagem de proteína bruta, porque ela tem um mínimo. O que modifica entre uma ração e outra são as matérias-primas. Então, uma ração de combate, a proteína ela vai ser mais de soja e não de animal. Essas rações premium são carne de frango, carne bovina, a parte de fibra vem de beterraba. Então, são os componentes delas que modificam, tá? Que as tornam melhores ou não. Bom, temperatura do corpo dos nossos pets. A gente vê muitas pessoas passeando aí fora de horário, com os nossos animais, com os animaizinhos aí na rua. E isso prejudica o animal, doutora? Bastante. A temperatura do animal, a retal, é de 38,5 a 39,5. A anatomia dele, a fisiologia dele já não é igual ao nosso. Por exemplo, os animais não suam. Eles trocam a temperatura no arfar, na boca, né? A respiração, e nos coxinhos plantares. Então, assim, a troca de calor dele é mais deficiente, né? Do que a nossa, tá? Então, eu acho que os mesmos cuidados que você tem que ter com a sua pessoa, não sair meio-dia no sol, não sair descalço no sol, não ficar no sol, você tem que levar para o animal um pouquinho mais ainda, porque você tem que lembrar que ele não troca o calor como a gente, de forma mais fácil. A troca de calor dele é mais deficitária. É legal que o animal fique com você no ar-condicionado à noite para dormir? E eu acho, aqui em Três Lagoas, com temperaturas de 36, 39, nós tivemos 40 semana passada, né? Exatamente. Sim, ar-condicionado. Bacana, então. Bom, agora são 11 horas e 28 minutos, 11h28. Doutora, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem final para quem realmente ama os pets e para quem que está aí, de repente, em dúvida ainda se o animal tem algum problema ou não, procurar vocês lá na Clinicão. Para quem ama os pets, toda vez que a gente pensar em adotar ou que seja adquirir um animal, pensar sempre na vida que você leva, em conta com a raça que você está escolhendo, porque ela é bonitinha enquanto é filhote, mas você tem que saber que ela vai crescer, então o tamanho, o tanto de passeio que ele precisa, comida, se está dentro do seu bolso esse animal ou não, tá? Porque esse animal ele precisa de cuidados básicos, que são vacinas anuais, vermífugos. Aqui em Três Lagoas nós temos a leishmaniose, então nós precisamos prevenir leishmaniose e infelizmente tudo isso tem custo. Então a gente tem que pensar bastante em custos, né? A hora que você decidir ter um animal ou não.
mas que eu acho imprescindível realmente o animal na vida de uma pessoa, seja criança ou principalmente idoso, a companhia que ele dá, o suporte emocional que a gente tem e tudo que... Tem vários já trabalhos que dizem, que mostram, né, o bem-estar que ele ocasiona às pessoas. Nós estamos falando aqui, as perguntas não param e eu vou destacar uma aqui. O que a doutora aconselha para apartamentos? É ideal animal de grande porte para apartamentos? Eu não acho ideal. O animal de grande porte, ele precisa de um espaço maior. Os animais de grande porte, vamos aí falar labrador, golden, eles precisam passear bastante, eles precisam gastar energia. Então, se você... Daí vai o que eu falei. Se você tiver disponibilidade de passear com ele 3 vezes ao dia, talvez para você seja legal. Mas um animal grande que você sai de manhã para trabalhar e volta só de tarde, não. Um gato seria melhor, o gato é mais independente. Bacana. Olha, pessoal, você vai poder conhecer os profissionais, um pouco da história da Clinicão, também o endereço, tá? E a localização. Pode ir lá folhear a revista Rara Gente, tá? Mas a doutora está aqui e vai passar o endereço para vocês agora. Anote aí. Nós estamos na rua Manuel Rodrigues Artes, 1081, atrás do Exército, na Vila Nova. Tem algum telefone de contato? Tem, 99632-3888. Nós também estamos no Instagram como Clinicão TL.